Então aí tem uma outra característica extremamente interessante deles, que não existe remorso, não existe culpa, não existe arrependimento. Eles estão sempre certos. Então, um dos casos clássicos que eu tenho da psiquiatria forense paulista e brasileira é o caso do monstro do Trianon. Esse é um dos maiores clássicos da literatura. O monstro do Trianon, eu me lembro que quando eu fiz o laudo dele é nosso. E eu examinei 2 vezes. O caso do monstro do Trianon foi interessante, porque uma eu tive que chamar ele a segunda vez. E aplicar aquilo que eu aprendi na velha guarda do Hospital de Juqueri, no manicômio judiciário, que diz assim: lobo não come lobo, entendeu? Lobo não come lobo, lobo não come lobo, porque na primeira vez ele foi, vamos chamar assim, folgado. Então na segunda vez eu falei, pedi para reforçar a guarda e chamar, e que eu queria conversar com ele direito. E aí fez aquele lobo não come lobo. Moço do Trianon, eu recebo um pedido do juiz acho que foi primeiro tribunal do júri, aqui de São Paulo, para examinar por um delito que ele tinha praticado. Então eu marcava os exames no gabinete na sala de audiências do juiz. O juiz tinha as audiências à tarde e eu ia de manhã. Eu nunca trazia para o consultório casos criminais, só civis. Então eu fui neste dia marcado para examinar o monstro do Trianon, conheci o processo e tal, e não estava na minha sala de manicômio judiciário. Eu estava numa sala de audiências do juiz, na qual eu sentava com as costas para a parede, a mesa não era chumbada, e enfim, claro que eu tinha tirado todos os objetos perigosos de cima da mesa. Caneta, cinzeiro, etc. Mas isso é uma coisa normal. E quando ele veio com a guarda, não é? E sentou na cadeira, desbocado, e eu dei bom dia, né? Ele desbocado, e aí, qualquer coisa assim, eu não me lembro detalhes, que isso já faz tempo. Mas eu comecei a fazer pergunta e ele não respondia. Falei, mas escuta, mas por que você matou? Comecei a fazer pergunta, ele não respondia, ele contava só aquilo que ele queria. E aí eu perguntei para ele, ele matava homossexuais. Aí eu perguntei para ele, falei, mas como é que foi? E ele nada. Aí eu falei, escuta, eu preciso saber um pouquinho da sua vida. Eu queria saber, que isso é absolutamente normal, são perguntas que a gente faz, saber a vida sexual da pessoa, homem, mulher, enfim, tem que saber para ver como que começou. Às vezes tem alguns determinantes para um psiquismo futuro, etc. E perguntei, falei, quando que você começou com o homossexualismo, e se você também tem heterossexualismo? E ele continuou falando o que ele queria, falando que matava mesmo, que ele ia matar o juiz, que ia matar o promotor, etc. E assim ele foi indo. E eu perguntei, mas escuta, eu estou te fazendo pergunta. Ele falou, não, aqui quem pergunta sou eu. Eu achei aquilo estranho. Porque eu nunca tive... Normalmente, os doentes mentais, aqueles que são examinados, eles gostam dos peritos, que os peritos, se puderem ajudar, eles ajudam. Mas eu não sei, ele foi desbocado e começou... Aí eu parei, pedi para a guarda para tirar e levar embora. E não concluí esse exame. E ele ficou desbocadamente fazendo perguntas, não me lembro quais, mas foi desbocado. E aquilo não me saía da cabeça. Até aí, eu não foi bem nesse primeiro exame. Essa é a verdade. Não foi bem e aquilo não me saía da cabeça. Como é que... Talvez a primeira vez, ou a única vez, que eu não tive um bom relacionamento com quem eu examino e com um comportamento desse que teve que interromper o exame, etc. Eu falei, agora eu vou me lembrar daquilo que uma ocasião eu aprendi no Hospital de Juqueri, que foi com o famoso Passos Mão de Ferro. O Passos Mão de Ferro, ele tinha uma lenda
logo quando eu entrei, lá para trás, lá no início, no Juqueri, que quando os doentes mentais chegavam com camisa de força, o grande doutor Passos Mão de Ferro, ele cortava a camisa de força, punha dentro de um carrinho conversível, um Ford conversível que ele tinha, e saía passeando com os loucos no hospital de Juqueri, levantando poeira pelas alamedas. E eu pensei que aquilo era lenda. Para mim aquilo era uma lenda de Juqueri, que tem tantas outras. E um dia eu estou no laboratório de estudo do cérebro, lá no hospital de Juqueri, com o meu querido mestre Átila Ferreira Vaz. Eu estou de costas para a porta, o Átila na frente, aqui a bancada com cérebros que a gente estava vendo. O Átila levanta os olhos assim para a porta e fala: Passos, Passos, Passos. E quando eu vi, falei: Passos, será que é o Passos Mão de Ferro? Ô, Passos Mão de Ferro! E aí eu me viro, pensando que era lenda, e não era, estava vivo. Eu me viro e vejo um senhor simpático, baixinho, de óculos, já assim idoso. E quando eu vejo ele, eu tati-bitate, nervoso, falei: professor Mão de Ferro, professor Mão de Ferro, como você não tinha medo dos doentes mentais? Essa foi minha pergunta para ele. Aí ele olha para mim fixo, bate no meu ombro e fala assim: olha aqui, meu jovem, lobo não come lobo. Eu achei aquilo tão lindo, lobo não come lobo. Né? Lobo não come lobo, que beleza. Lobo não come lobo. Pois bem, e no dia, agora voltando para o nosso monstro do Trianon, eu falei: peraí, lobo não come lobo. Eu vou para cima. E ele vai submeter ao nosso exame. Pois bem, pedi uma nova entrevista. E aí, no mesmo local, gabinete do juiz, só que eu cheguei antes e arrumei a sala do jeito que eu queria. Já não mais com as costas para a parede, a cadeira com distância, do jeito que eu queria. Aí pedi para a guarda ficar na porta da sala, ali. Aí ele entra. Eu estou em pé, ele entra e vai pegando, ele afasta a cadeira com o pé, vai sentando, mascando chiclete. Eu me lembro bem disso, mascando chiclete. Ele entra, afasta e senta. Eu aí virei aquele bicho que o Passos Mão de Ferro falou: levanta imediatamente. Eu não mandei sentar, levanta. Ele olhou com certo receio: levanta. Aí ele pegou, levantou, vai para trás e para de ruminar na minha frente. Ele olhou assim meio sem saber direito, mas eu não sei se ele engoliu ou se era chiclete ou não, mas parou. Aí eu calmamente, claro que com todos os instintos aguçadíssimos, eu sentei, peguei o processo, comecei a ler. Pede licença e senta. Dá licença? Pegou e sentou. Aí nós começamos a conversar. Aí, claro que a minha intenção era examiná-lo e saber o que tinha e o que não tinha. Tá certo? Então, fui fazendo, conversando e tal, e num determinado momento, que isso também é comum na psiquiatria forense. Os peritos usam muito, lançam mão disso que eu vou contar agora. Porque, claro que ele estava sendo acusado de um crime, mas não era um que ele tinha praticado. Ele tinha vários, na minha concepção, de examinar, de saber quem era, enfim, era uma coisa natural. Aí eu falei para ele: escuta, você só tem um delito. Você é pichulé. Você vai, marrudão do jeito que você é, com um delito só, você vai entrar na cadeia, você está perdido lá. Lá você está perdido. Você vai pegar você vai ir falando um pouquinho, porque o perito tem que saber falar em gíria também, não é? Tem que saber falar em gíria, do jeito que ele entende. Tem que saber, por exemplo, falar na mão, como
como eles falam, falavam, hoje em dia eu não sei, porque faz tempo que eu não vejo isso. Mas tem que saber falar. Então, conversando com ele como devia conversar, e falei, olha, eu acabei de examinar essa semana, examinei o Pedrinho tem 80, mais de 80 dele. Você é pichulé, você só tem um? Não sei. Aí, isto é importante, que quando você provoca o ego, ainda que seja pelo pior, eles, não. E aí ele me contou, e depois, naturalmente, eu fui transmitir para a polícia isso. Ele contou que tinha outros delitos, inclusive no norte, que ele tinha passado pelo norte, então ele conta. Ele teve 13 delitos. A vaidade dele entregou, depois ele estava sendo investigado por outros, aí ligaram, ele assumiu, mas a vaidade dele fez com que ele contasse. Mas aí o que eu queria examinar, que eu queria saber o que tem, o que não tem, para poder fazer o meu melhor trabalho para o juiz. Então, toda aquela encenação inicial, eu aprendi com Antônio Carlos Pacheco Silva, que foi um grande mestre da psiquiatria forense paulista e brasileira, que você tem que falar duro em determinados momentos com quem só entende uma linguagem mais dura. Aí eu chego para ele, para o monstro do Trianon, e já estávamos com um bom papo, ele respondeu direitinho, ele sentiu que porque eles não são bobos, né? Eles se adequam. Aí eu falei para ele me escrever uma carta sobre os motivos que ele tinha feito esses delitos, e principalmente esse que ele estava sendo julgado no momento. E eu tenho essa carta. Essa carta é uma pérola. É uma das cartas lindas. E ele diz, num determinado momento, isso para voltar para o nosso tema do arrependimento do condutopata. Ele escreve isso. Quer dizer, quando você escreve, você tem até tempo para pensar, e o ideal é você se fazer de vítima, etc. e tal, né? Ele escreve isso, está escrito, que ele não tem culpa pelo crime que ele praticou. Você sabe quem ele culpa? Ele culpa a vítima de ter convidado ele para ir tomar um drink na casa dele. Então ele fala, se ele não tivesse me convidado para tomar um drink, ele não teria morrido. Então, todos são iguais. Tenho a impressão que ele era um matador por prazer de matar. Porque quando ele contava os crimes, e principalmente esse último crime, ele contava com prazer. Ele contava com prazer, como ele via quando tinha... Inclusive, uma ocasião ele contou para mim, e já tinha terminado o exame. Eu falei, olha, acabou o exame, agora vamos só conversar e tal, tudo bem, porque é aí que você extrai mais, né? Nesse momento que você fala, vamos conversar. Então, neste momento, ele contou que aí entrou a guarda para acompanhar ele até a carceragem. Ele contou como ele fazia para matar essa vítima. Então ele contava com requintes de perversidade, como ele espetou a faca. Eu me lembro de uma cena que ele falou que ele espetou, bateu na costela, provavelmente, né? Isso eu presumo que pegou na costela e não entrava, então ele tirou, aí ele fazia com a mão, como ele fez e tal. Então ele tinha prazer nisso, né? A assinatura dele era basicamente, na minha concepção, era basicamente amarrar as vítimas com roupas e gravata, roupão. Nesta última, ele amarrou com aquele cinto de roupão e pôs meia na boca da vítima, para a vítima não gritar. E isso é verdade. E ele contava, eu pus porque eu não queria que gritasse, para não fazer barulho. Então, e também não roubava. Era coisa pouca que levava, era um objeto.